Ê! Olá, boa noite. Boa noite, Tatiana. Tô super animada por essa live. Que bom que deu certo, né? Ontem a gente programou com tanto tempo e hoje a gente combinou ontem. E vamos fazer e deu certo. E o áudio está perfeito, né, gente? Carolina, confirma aí se os áudios estão Acho que sim. bons. Sim, para mim tá ótimo. Acho que vai dar tudo certo hoje. Olha, gente, como a gente tem feito sempre. Olha aí, ó. Entrou alguém lá do teu instituto, não É é? a, é a mestra Heloísa Aragão, que tem um instituto na Ah, Argentina. Mestra Heloísa, isso! Que privilégio! Que bom ter vocês aqui. Está ótimo. Olha, gente, vou fazer o que eu tenho feito sempre. Eu vou desativar os comentários. Não é porque eu não quero estar ouvindo os comentários de vocês. É para a gente poder passar um tempinho de reflexão sobre essa temática tão importante. Aí, quando estiver no meio por fim, a gente ativa os comentários e faz todas as perguntas de vocês, tá bom? Então, hoje eu vou repetir algumas perguntas que eu fiz na primeira live e que são importantes e que desbloqueou muita gente. Inclusive, o meu marido foi desbloqueado de algumas barreiras, de falta de informação naquela live, né? E eu achei fantástico isso. Eu nunca pensei que fosse atingir logo aqui em casa, né? que Então bom. eu vou repetir as perguntas que eu fiz e a gente vai estar conversando sobre a importância da meditação nos dias atuais, principalmente, né? Então, Tá ótimo. Tatiana, a primeira pergunta que eu quero te fazer, e que é muito recorrente quando a gente fala em meditação, é a questão da ligação entre meditação e religião. E você falou com muita maestria, eu queria que você aprofundasse essa reflexão. O que é meditação? O que é religião? Onde elas convergem? Onde elas divergem? Bom, a meditação é, é técnica, é você conhecer sobre o seu cérebro e usá-lo a seu favor. Mas o que significa religião? Religião significa religar, é conectar-se, é você se ligar novamente com o seu amor, com o seu eu, com a sua consciência. Então, muitas religiões desenvolveram suas técnicas de meditação, mas meditar não tem a ver com religião. O próprio método que eu pratico há quase 13 anos e há 7 eu tenho o prazer de ensinar com toda a base científica. Hoje eu dou aula em escolas, dou aula para pessoas de diferentes religiões, até pessoas que chegam, eu não acredito em nada, mas conseguem fazer uma profunda religação, que é você justamente, a hora que você aprende a meditar, o que é basicamente meditar? É você sair de uma frequência beta para alfa, que é equilibrar o seu hemisfério esquerdo com o seu hemisfério direito. E essa ponte que se cria é essa religação, é essa conexão profunda. Então, meditação não tem a ver com religião, mas como algumas religiões se aprofundaram muito na divulgação, como, por exemplo, o budismo, né? Então, algumas religiões colocam muito a meditação como uma grande ferramenta. E sim, ela é uma excelente ferramenta, mas não é exclusividade de nenhuma religião. Então, Tatiana, tá me lembrando assim, às vezes eu participo de ciclos de oração. E esses ciclos, às vezes, eles demoram 1 hora, 2 horas, e você passa naquele momento de concentração, né, naquelas motivações que você está ali se conectando com outras pessoas, fazendo orações, buscando essa saúde espiritual. Né? Então, aquele momento de concentração, de foco, aqui agora, a gente já pode considerar uma prática meditativa, mas dentro do universo da religião. Sim, toda prática que conseguir trabalhar o seu foco de atenção, né? Uma oração é, de uma certa forma, ali uma meditação, quando você consegue colocar a sua atenção e conforme você vai orando, você vai rezando, é como se fosse um mantra. A sua atenção está ali, aquelas palavras trazem sensações, né? A palavra carrega essas energias, então são palavras que te elevam vibracionalmente falando, aí a gente entra um pouco na física quântica também. Então,
essas palavras vão te aumentando a vibração, vão te trazendo leveza e sim, focam a sua atenção. Não deixa de ser um estado meditativo, mas não necessariamente um estado de você estar consciente do que está sentindo, né? Você sim, trabalha o foco, você vai ter um equilíbrio mental, talvez esse equilíbrio mental vai te trazer um equilíbrio físico, vai te energizar. E sim, trabalha bastante foco de atenção, mas não necessariamente uma consciência do que eu estava sentindo, porque o foco vai estar nisso. Sim. Tatiana, a gente sempre fala assim que práticas de educação física libera hormônios do bem-estar, né? Isso é cientificamente provado, a serotonina, a dopamina, quando a gente faz alguma atividade física, a gente libera esses hormônios que muitas vezes a falta deles a gente vai buscar de forma química, através dos tarjas pretas. A meditação provoca o mesmo desenvolvimento desses hormônios e como isso acontece? É que, na verdade, né, a maioria das práticas de meditação, elas começam pela regularização da respiração. Então, eu sempre gosto de explicar, porque as pessoas confundem muito, né? E, eu vou meditar. Aí ela acha que ficar quietinha no canto, respirando, já está meditando. Não, respiração é uma coisa, meditação é outra, só que elas se complementam. A respiração é a melhor ferramenta que podemos ter para nos levar para esse hemisfério direito, onde entramos em estado meditativo. E a respiração, ela está diretamente, o nosso sistema respiratório, né, ele está diretamente ligado ao nosso estado emocional. Então não tem como. A hora que você coloca o seu foco de atenção em uma respiração mais calma, mais tranquila, você vai desacelerando a sua frequência cerebral. E com isso você vai inibindo a produção desses hormônios do estresse, que são tão nocivos para a nossa saúde. Vai inibindo ali a adrenalina, o cortisol e vai liberando hormônios do bem-estar. Então, quando uma pessoa pratica uma atividade física, o que ela começa a fazer com mais intensidade é a respiração. Então, ela começa a ter um ritmo respiratório. Então, o que tem em comum aí é o trabalho da respiração. E, Tatiana, para quem já tinha prática de fazer meditação, quem já tinha esse hábito e entrou agora nesse isolamento, quais são as vantagens que essa pessoa está tendo hoje em relação a quem não tem a prática da meditação? Eu vou até usar um exemplo que ontem eu fiz uma live com uma das terapeutas lá, instrutoras de meditação do Instituto Racha do Brasil, e ela deu esse exemplo e eu gostei bastante, que é na quarentena, nós nos demos conta que estamos num barco. Esse barco é a vida. Só que antes, tínhamos a falsa sensação que tínhamos o controle. Só que não, estamos num barco que não tem remo, que você não tem como controlar. E agora, na quarentena, essas ondas estão, esse mar está mais revolto. E a sensação é, nossa, eu estou totalmente desequilibrada. Mas, para uma pessoa que pratica técnicas de respiração ou de meditação, ela consegue equilibrar esses hemisférios, ela consegue manter esse emocional mais equilibrado. Então, diante dessa turbulência, ela vai ter um equilíbrio maior ali. Então, a diferença é, eu estou mais consciente do meu momento, que todos estamos passando, não no mesmo barco, mas todos estão nesse barco chamado vida, com situações diferentes, momentos diferentes, mas se eu estou num estado mais observador, eu consigo lidar e ter mais flexibilidade diante desses imprevistos, improvisar com leveza, com amor, com sabedoria e não só reagir. Quando não estamos com esses hemisférios em equilíbrio, tomamos os imprevistos como, eu costumo dizer, como se fossem enormes muros, mas a vida ela não coloca muro na nossa frente, ela coloca enormes setas. Mas eu não consigo perceber que é uma seta, eu vou achar que é um muro, eu vou querer romper aquele muro. Então, as técnicas de meditação e de respiração nos proporcionam esse olhar para a vida com mais leveza, com mais flexibilidade. Tatiana, na faculdade de psicologia, a gente aprende muitas técnicas de relaxamento, né? Para fazer em todas as áreas da psicologia, tem uma abordagem que foca muito nessas técnicas, que é a Gestalt terapia.
E eu faço com meus filhos técnicas de relaxamento e eu consigo colocar eles para dormir. Ótimo. E ajuda muito, muito. Aquela técnica guiada, né? Que você coloca a criança para imaginar em um lugar mais calmo, ver algumas paisagens e vai guiando a criança até o relaxamento. Véspera de prova, como a gente tem que dar aquela puxada, muitas vezes fazer um teste, né? Eu faço um pouco disso e ajuda a concentrar. E aí eu queria saber de você qual é a diferença das técnicas de relaxamento para a meditação em si. Então, vamos lá. Primeira coisa é que muita gente, às vezes, diz meditação guiada não é meditação. Sim, a meditação guiada é a melhor meditação para você começar. Por quê? Porque se virar para uma pessoa que nunca meditou, vamos lá, vamos meditar. Ela até pode estar quieta num canto, mas ela não vai saber o que fazer. O que eu preciso fazer para desacelerar a minha frequência cerebral? Como é que eu atravesso para o outro hemisfério? O que eu faço? Então, as técnicas narradas, guiadas, elas te levam, né, para esse lugar de você estimular a percepção. E dentro dessa percepção, você pode estimular ela de várias formas. A técnica de relaxamento físico é uma técnica muito boa de trazer a consciência física. E ela vai estimular a sua percepção a partir de algo que você consegue acreditar mais, perceber mais, que é o meu corpo físico. E a hora que você começa uma narrativa de relaxamento físico, você vai observar aquele ponto que estava mais tenso, que você não percebia antes. Você traz a sua consciência física e o melhor de tudo, que é para o agora, para a sua percepção. Então, a meditação sempre vai ser essa musculação do nosso hemisfério direito, da nossa percepção. Por exemplo, dentro do Instituto Rashba que eu trabalho, o método ele é voltado para a consciência dessas 5 dimensões que nós temos, não só o relaxamento físico, mas o relaxamento físico sempre vai ser o quê? A porta de entrada. Então, podemos meditar em vários níveis. Quando vamos para o nosso hemisfério direito, dependendo da narrativa, ela vai te ajudar o quê? A focar naquele equilíbrio que você precisa naquele momento. Se você estiver com cansaço físico ou com uma dor física, vai ser uma técnica de relaxamento físico, embora ela seja uma das melhores técnicas, sim, para antes de dormir, porque aí você vai relaxando o corpo, vai soltando, vai desacelerando a frequência dos pensamentos até entrar numa frequência já desse sono mais profundo. É impressionante quando a gente nunca tem a experiência de não fazer essa guiada, né? Perceba os seus pés, perceba a sua mão, perceba a sua testa e você. Fiquem assistindo que eu vou narrar uma experiência de relaxamento. Que legal! Então é impressionante como a gente pensa, poxa, eu nunca percebi as partes do meu corpo, né? Nunca me conectei dessa forma. Eu vou fazer perguntas bem fora da curva, porque são perguntas que acho que é importante para a gente. Eu queria entrar um pouquinho na questão da meditação e da hipnose. A gente estuda comportamento humano, a gente sabe desde os estudos de Freud, vários autores, da importância da hipnose, do conceito teórico e científico que tem por trás dessa técnica. Mas a gente tem muita dúvida, né? Até porque se popularizou no Brasil de uma forma muito errada, né? Assim, levaram a galinha para ser hipnotizada na televisão e isso levou a um pouco um descrédito do valor da hipnose, né? E aí eu tive uma experiência no final de uma aula com um aluno que tinha feito um treinamento, que era um instrutor, e ele conseguiu me levar para esse estado de hipnose que até então eu tinha um pé atrás. Realmente eu fui para esse lugar e voltei. Aquela sensação que eu tinha dormido, aquele sono de tarde, aquele sono assim que recarrega a bateria. Aí foi que eu entendi, realmente funciona, né? Você ter esse rebaixamento da consciência. E eu queria saber onde a conversa da hipnose com a meditação, se a gente chega nesse rebaixamento que a hipnose nos leva. Eu nunca fiz uma experiência de hipnose, então eu não saberia explicar a sensação. Mas eu já tive relatos nesses 7 anos com alunos que fizeram práticas, e é uma prática muito parecida. A condução talvez seja um pouco diferente da forma como eu trabalho, mas o que tem em comum aí é você
desacelerar essa frequência cerebral para acessar a sua percepção. E aí vai depender muito do trabalho de hipnose que esse profissional faça. Se ele tiver aí todo esse carinho, todo esse cuidado nessa condução por esse inconsciente, ele pode sim acessar memórias, traumas, coisas que você precise olhar e entender para poder mudar. Né? Dentro do nosso método de meditação Rashwa, o nosso método, inclusive, ele visa esse desenvolvimento da consciência, que é um processo como o da hipnose, por exemplo, que nós não ensinamos apenas a meditação a nível de relaxamento físico e mental, porque nós, como eu estava explicando, nós temos aí as nossas 5 dimensões. O meu corpo físico, para que ele esteja bem, eu preciso estar energeticamente falando, e hoje temos a ciência para nos mostrar isso, né? A física quântica, existe até técnica de fotografia que capta o nosso corpo energético, se quiserem depois buscar na internet. E essa nossa energia, que é a nossa vibração, ela depende de como anda o nosso estado emocional. E o nosso estado emocional, ele vai estar conturbado ou não, dependendo das crenças, dos conceitos, preconceitos, ou seja, de como eu interpreto esse mundo dentro de tudo que eu fui absorvendo desde a infância. E lá por trás dessa mente tem um euzinho, que é quem somos de verdade, a minha verdade. Então, essa verdade ela é traduzida por essa mente, dependendo das informações que a gente tem, a gente vai entrar no estado emocional, energético e físico. Então, dentro das técnicas de meditação, você pode, dependendo da técnica, acessar essas informações que estão lá nessas crenças e tomar consciência delas que não, isso não tem a ver comigo, e conseguir fazer essa transmutação. Então, sim, né, se complementa bastante, mas a forma de condução pode ser diferente, mas o objetivo é acessar essa percepção, afastando essa mente mais racional para tomar conhecimento e transmutar, e assim ter consciência daquilo que criava uma autossabotagem nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Sim. Expliquei? Tatiana explicou sim, claro, uma aula. Aqui a gente conversa muito sobre resiliência, sobre maternidade, sobre paternidade, parentalidade, né? E a gente tem muito foco de estar trazendo uma reflexão para uma mudança de uma parentalidade não autoritária para uma parentalidade mais democrática, mais permissiva, mais com base no afeto, no diálogo. E aí eu queria saber de você, uma mãe que tem essa prática da meditação, ela consegue ter quais resultados que ela tem ao longo do dia? Por exemplo, se ela tem essa prática pela manhã, ela consegue ter um equilíbrio maior durante todo o dia? Assim, funciona mais ou menos como atividade física, que a gente sabe que 24 horas ainda está queimando caloria. Como é que funcionam os resultados a médio e longo prazo? Eu costumo dizer que ser meditante não é ser meditante só na hora que você pratica a técnica. A técnica é como você citou aí, atividade física. Você pratica aquela atividade física, mas você está ganhando condicionamento para participar de uma competição, digamos assim. Mas o dia a dia, o para valer, depende daquele momento que você ali criou o condicionamento, aquela prática. Então, vai depender muito do método, das técnicas que essa pessoa usa e com que frequência. Agora, se a pessoa tem um hábito de praticar técnicas todos os dias, pela manhã, ela vai conseguir sim, né, manter um equilíbrio maior aí desses hemisférios e vai ter muito mais jogo de cintura de lidar, né, com tudo que aconteça ali ao longo do dia. E eu costumo dizer que principalmente para mães com filhos aí nessa fase da infância ainda, dessa pré-adolescência, onde essa criança, esse jovem ainda se apoia muito nessa figura de autoridade, ainda não tem essa independência. Por eu trabalhar ensinando meditação para crianças, dentro de escola, com adolescentes, eu sempre friso a importância dessa família ter ferramentas, seja de meditação, trabalhar o autoconhecimento, porque acho que até citei esse exemplo na outra live, porque a figura de autoridade é essa base.
E essas crianças, esses adolescentes, eles se apoiam nessa figura de autoridade. Imagina se essa figura de autoridade está aí ansiosa, insegura e não sabe como lidar com tudo isso. Então, ela vai ver ali o filho, né, o sobrinho, enfim, aquela criança, aquele adolescente também conturbado. E aí é como se fosse uma bola de neve. Ela já está num estado emocional mais conturbado, aquela conturbação vai trazer essa insegurança para aquela criança, ela vai perceber aquela criança mais agitada, mais ansiosa, vai ficar mais ansiosa. Então, eu acredito que aí mude bastante. Ela tanto vai conseguir se manter ali, né? O equilíbrio não é algo estático, mas em vez do mar estar assim, ela vai, opa, vou lidando, caio, levanto, e essa criança vai observar nessa figura de autoridade uma maior segurança, conseguindo também ter ali o seu lado mais tranquilo. Então, uma coisa vai somando a outra, porque no final a família está interagindo, está todo mundo ali junto, né? Eu acredito que os maiores erros que a gente comete como mãe a gente realiza ele na hora do impulso. Na hora que a gente fala aquela palavra maldita, no sentido de mal colocada, que a gente não tem mais como reter a palavra depois que ela sai. E muitos desses momentos é ligado por esses picos de emoção. Então a meditação vai ajudar a gente ter menos esse comportamento impulsivo. Isso, porque quando você pratica técnicas de respiração, de meditação, primeira coisa que vai acontecer ali é esse equilíbrio dos hemisférios. Se nós não temos uma prática de equilibrar os hemisférios por si só, somos assaltados no dia a dia por vários estímulos que vão nos conturbando, né? É mais ou menos assim. Imagina uma pessoa, como a gente estava usando o exemplo aí da atividade física, ela tem um condicionamento cardíaco, pratica atividade física sempre. Se ela for fazer um esforço maior, vai dar um pico, a frequência cardíaca dela dá um pico, mas volta rápido. Em estado de repouso, aquela frequência cardíaca também é baixa. Assim também acontece com a nossa frequência cerebral. Se temos o hábito de meditar, a nossa frequência cerebral ela vai tender a ser mais tranquila, mais calma. E podemos até ter picos, porque somos humanos. Todo mundo vai sentir medo, todo mundo vai sentir raiva, mas opa, volta para o equilíbrio e para a consciência rápido. Já uma pessoa que é como se fosse sedentária, e ela não pratica nada, ela já está com uma frequência cerebral acelerada, onde está muito mais refém aí do hemisfério esquerdo, que só transita passado, futuro, ai meu Deus, aquilo não aconteceu, como é que vai ser, nanana. E aí a vida traz uma mente que já está acelerada, e aí fatalmente ela não vai conseguir lidar muito bem. Estamos ainda aqui a voz? Estamos. Deu uma travadinha só para... Mas voltamos. Para dar emoção. Tatiana, outra coisa muito importante que a gente sempre cria dentro como uma barreira para a prática da meditação é a questão do ambiente. Dias depois daquela live, meu marido disse assim, olha, ninguém entra no quarto que agora eu vou começar a minha meditação. Eu falei, ele ouviu isso na live, porque eu nunca falei isso. Eu, até conversar com a Tatiana, achava que era impossível se fazer meditação dentro do quarto, tendo 4 filhos. E funcionou, ninguém entrou no quarto e ele começou lá, com o aplicativo, né? Porque ele quer ter as primeiras instruções. Você deu uma dica também do aplicativo para quem está começando, uma forma de se aproximar. Claro que a gente tem que buscar essa autonomia, né? De aprender, de buscar um profissional, buscar um centro para a gente ter esse aprofundamento e ter essa autonomia. Mas já é um começo, né? De aproximação, de sentir o bem-estar para poder se aprofundar na meditação. Na psicologia, a gente sempre estuda e já tem até pesquisas científicas falando dos benefícios do set terapêutico. Falando que quando a gente se preocupa com a luz, com o som, o set, ele já é terapêutico. Quando a pessoa entra, ela já entra em outro estado emocional para poder colocar suas questões e ressignificar seus dilemas, né? E aí, dentro da meditação,
eu queria que você fizesse de novo aquela reflexão sobre a importância do ambiente e como a gente se adaptar quando a gente não tem aquele ambiente tão favorável para a meditação. É claro, né, que temos informações nesse hemisfério mais racional do que significa estar tranquilo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um ambiente X, eu tenho que ter um ambiente... E se você for a um lugar, um centro de meditação, quando as pessoas chegam na minha sala, é claro que eu vou ter todo o ambiente preparado, que a pessoa entra e já, puxa, eu estou num ambiente diferente, mas isso não é um pré-requisito para que você consiga criar esse estado de relaxamento profundo, de conexão, porque é de dentro para fora. Então, claro, você também não vai estar num ambiente com uma luz muito forte, talvez, ou num ambiente que não seja tão confortável. Mas se você conseguir criar aquele seu momento, aquele seu cantinho, onde você fala, ó, agora é o meu momento, você gosta de sentar no chão, você gosta de deitar na sua cama, você gosta daquele puff. O importante é que você crie um ambiente que você se sinta confortável. E ele pode ser qualquer ambiente. Eu tinha um aluno que falava, nossa, eu vou para o banheiro porque meus filhos não me deixam meditar. E ele ficava no banheiro, sentava lá e ficava ótimo. Não tem problema ser no banheiro. Se ali você conseguiu, dentro do que você acredita, encontrar o seu momento, ok. Né? Então, a meditação, isso é uma coisa também para desmistificar, que as pessoas acreditam que meditar eu preciso ficar sentada, com a coluna ereta e com pernas cruzadas. Isso é uma cultura que vem muito de técnicas dentro da yoga, que aí são métodos diferentes. Meditação é você conseguir acalmar, desacelerar sua frequência cerebral usando aí técnicas de respiração para isso. E uma vez que você está lá, aí você vai ter vários métodos, várias técnicas para trabalhar a sua percepção que você quer. Então, se é na sua cama, no seu sofá, no seu banheiro, no seu jardim, tomando sol, você que vai criar esse ambiente. Tatiana, conta pra gente como é que tu coloca a meditação na tua prática diária? Como é a tua rotina? Bom, a minha rotina, assim, eu gosto de acordar não muito tarde. Vou lá, faço meu cafezinho. Às vezes eu gosto de assistir um capítulo, uma série com meu marido, que é um momento que eu tenho ali uma troca, uma companhia. E aí depois ele vai fazer o trabalho dele e aí eu vou para o meu trabalho pessoal de meditação, de começar o dia. E eu começo com as minhas aulas, com os meus atendimentos, e eu encaixo a meditação muitas vezes no meu horário da manhã, mas às vezes ao longo do dia, se eu sentir a necessidade, eu também pratico outras técnicas, porque como eu estava explicando, dentro do método Rashwa, que é o método que eu pratico há quase 13 anos e ensino já há 7 anos, existem várias técnicas. Então, se eu observar de manhã que eu preciso de uma técnica que me dê mais energia, eu vou praticar uma meditação mais energética. Se de repente eu dei aula, após o almoço me deu um cansaço mais mental, aí se eu tenho um tempinho ali, eu vou praticar uma técnica de descanso mental. Então eu vou incluindo várias técnicas de meditação ao longo do dia. E eu termino o dia tranquila, sem estresse, calma, porque eu consigo. Ah, mas todo dia você consegue? Às vezes não. Mas por eu já praticar há muito tempo, às vezes eu só paro, faço uma técnica de respiração. Então, conforme você vai aprendendo a meditar, principalmente se você tem um bom instrutor, uma boa escola, você vai identificando o que você precisa. É como um mecânico conhecer o carro. Às vezes nós estamos no carro e ele está com um barulhinho e, nossa, o que será isso? Você não tem ideia do que seja se não for um mecânico. Mas o mecânico naquele carro, isso aí é no motor, isso aí é no carburador, não sei. E assim é o nosso veículo de manifestação. Então, muitas vezes a gente está sentindo e não consegue nomear. E muitas vezes não é só o emocional, às vezes é o cansaço mental mesmo, é o cansaço físico. Então, você saber, puxa, agora se eu fizer uma técnica de descanso mental, eu já vou ficar bem.
ótimo, é isso. Ah, agora eu vou praticar uma técnica aqui mais energizante. Puxa, é isso, não era a mente. Então, é dentro disso que eu vou ensinando, que a pessoa use o veículo de manifestação e saiba fazer a sua manutenção. Vou mostrar essa live para a Juíza e tem que estar no curso de grávida e no curso de adoção, porque eu tô vendo que faz toda a diferença uma mãe toda cheia com esses potenciais aí de se autorregular durante o dia, né? Ó, eu convido você, seu marido e todo mundo que está assistindo, se quiser entrar em contato para fazer aula experimental, vou ter um prazer de explicar de uma forma mais individual, mais profunda, fazer a técnica, porque às vezes a pessoa fica aí com algumas dúvidas, né? E eu vou ter um prazer de explicar. E é bom que agora, que como você falou, acontece também de forma online, né? Não só presencial, tem as duas modalidades, né? Isso, no Instituto a gente já trabalha com online desde 2011, mas agora mais do que nunca, né? O online está aí e você aprende da mesma forma. Eu faço ou via Zoom, ou via Skype, compartilho tela, então tem o PowerPoint, porque tem dentro do método, como a gente visa desenvolver essa consciência, eu não vou chegar para você e falar só, ó, Luciênia, faz assim, faz assado. Você vai fazer assim, assado? Vai se sentir bem, ok, mas por que eu me senti bem? Como é que você conseguiu fazer isso comigo? Não, eu vou te explicar o passo a passo. Vou explicar sobre o cérebro, o que acontece, qual meditação vai para qual frequência cerebral, para que você possa justamente ser essa mecânica de si. E depois, não, agora eu estou precisando de mais isso, de mais aquilo. Então, esse que é o nosso diferencial aí dentro do método Rashba. Outro diferencial que você falou e que me deixou super curiosa é essa questão da meditação levar ao autoconhecimento. Que caminho é esse? Que forma é essa de se autoconhecer por meio da meditação? Eu costumo dizer que é uma das melhores ferramentas para que você possa acessar essa percepção sem esses ruídos da nossa mente. Né? Você, como psicóloga, trabalha muito justamente resignificando aí, transmutando, né, esse emocional das pessoas e é justamente isso que cria essa nossa nuvem aí da gente não conseguir perceber. Então a meditação, por conta do equilíbrio dos hemisférios, você consegue expandir essa percepção e afastar, meio que jogar para canteio ali aquela mente que critica, que acha, que julga, que tem todas essas informações que vieram das figuras de autoridade, pai, mãe, tio, avô. Então, você consegue internalizar esse conhecimento e potencializar essa percepção. Eu pego muitos alunos que têm seu trabalho com psicólogas, com psiquiatras, e aí eles vão trabalhando dentro da meditação justamente como se a meditação fosse esse veículo de levar essa informação que trabalha lá com psicólogo, com psiquiatra e vai ficando a nível racional e vai entrando. Conforme a vida vai passando, a pessoa vai digerindo aquilo. Mas a meditação, ela te potencializa essa percepção mais profunda de e aí, a partir do momento que você vai tomando essa consciência, você vai conhecendo mais das suas dificuldades, dos seus potenciais, das suas qualidades. E esse é o profundo autoconhecimento. E quanto mais eu me conheço, mais amor próprio, mais respeito. E se eu me amo, cada um dá o que tem, eu vou amar também. Se eu me respeito, eu vou respeitar. E a gente vai criando um mundo muito mais empático, muito mais amoroso, com muito mais troca. O autoconhecimento é o caminho para os relacionamentos serem mais saudáveis, né? Sim, maravilha, Tati. Só de te ouvir, a gente se sente mais relaxado. Quando eu abrir os comentários aqui, eu acho que eu vou ouvir isso também. A gente também tirou uma dúvida importante que eu queria que você refletisse também hoje, é sobre a questão do mindfulness e da meditação, que hoje é uma prática muito comum nas escolas, e aí tem muita gente que se confunde, acha que é a mesma coisa. Então explica pra gente a diferença do mindfulness que está sendo aplicado nas escolas e até o que você faz diferente do mindfulness quando você trabalha na área da educação. Isso. Eu, dentro da escola, eu trabalho com técnicas de meditação, mas fazendo esse aprofundamento na percepção que visa esse autoconhecimento. Então,
Qual é a diferença? O que é o Mindfulness? O Mindfulness, ele ajuda bastante você a trazer a sua atenção para o momento presente, porque ele vai trabalhar com a atenção plena. Por exemplo, todo mundo que estiver assistindo, se você quiser agora, fechar os olhinhos, fecha os olhinhos e presta atenção nos sons do ambiente. Só fechar os olhos. E presta atenção em todos os sons do ambiente. Tem a minha voz, vai ter de repente aí um relógio, uma música. Pode abrir os olhos. Bem-vindo ao agora. É super relaxante. Você já voltou a sua atenção para o momento presente. Mas não necessariamente para a sua percepção, por autoconhecimento. Então, meu trabalho, ele vai além de relaxar a mente. O Mindfulness, ele te traz uma consciência mental e física, no sentido de dar esse relaxamento que trabalha o foco de atenção. O nosso trabalho é um pouco além. Eu vou trabalhar com técnicas de respiração que visa esse mesmo foco de atenção, só que trazendo a atenção para cá, para o que eu estou sentindo. E aí eu vou trabalhar foco de atenção, vai melhorar a memória, vou estimular a criatividade para uma prova de redação. E tudo isso faz com que o aluno vá recuperando mais autoconfiança, autoestima, trabalha aquela insegurança antes da prova. Então eu vou pegando, cada turma tem uma coisa que precisa trabalhar mais. Aí eu vou usando técnicas diferentes, exercícios diferentes, conduções diferentes para que ele possa ir percebendo isso. Não só trazer atenção para o momento presente, mas também se perceber profundamente. Muito bem. Agora entendi. A diferença aí é como se fosse uma antessala de um aprofundamento com a meditação, né? Isso. Tatiana, a gente falou de casamento só uma vez numa live aqui, e depois choveu de pessoas. Lu, eu tenho problemas no meu casamento, com a chegada dos filhos, ou com os filhos, tá difícil administrar meu casamento. E aí eu fiquei pensando, gente, a prática de meditação entre o casal, acho que deve fazer toda a diferença. Tô pensando porque meu marido começou a fazer e eu não faço. Aí eu nunca também fui atrás dos artigos científicos, eu gosto muito de ler pesquisa, né? E aí eu queria que tu me dissesse, tem pesquisa, tem estudos da meditação com casais, como processo de restauração mesmo das relações conjugais, das relações mais sistêmicas? Bom, se já tiver um meditando, já diz o ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Simples então, assim, né? Então vai ajudar na relação. E vamos trazer para um plano mais geral do ser humano. Né? Aprendemos e evoluímos nesse planetinha através das relações. E quanto mais próxima a relação, mais difícil fica a coisa aí. Por quê? Porque as diferenças, elas aparecem muito mais, elas gritam muito mais. E a meditação, por ser essa ferramenta que te conecta, te religa, equilibra os hemisférios, você vai estar muito mais imerso na percepção. E é como eu falei, a gente dá o que a gente tem. Se eu me conecto mais comigo, se eu tenho esse autoconhecimento, essa autopercepção, eu vou perceber as minhas limitações, as minhas dificuldades, e eu vou conseguir olhar para o outro que convive comigo com esse olhar de que não, ele também tem a dificuldade dele, ele também tem as qualidades dele. Você consegue trabalhar esse olhar para si, e a consequência vai ser trabalhar com o outro. Então, é claro, se você usa a ferramenta assim, vai ajudar no relacionamento, mas não só no relacionamento próximo, é que potencializa quando você mora com uma pessoa. E a vida é isso, é ser mestre e aprendiz. É aprender e ensinar. E no relacionamento, muitas vezes, o que grita muito é: eu sei o que é certo, e o outro, mas o certo sou eu. Aí imagina, por exemplo, se você a vida inteira aprendeu com a sua mãe e quando lava um copo, o copo tem que ficar virado para cima. Mas ele aprendeu com a mãe que não, certo virado para baixo para escorrer a água. E aí todo dia você fala: fulano, o copo não é assim, é assado. Aí ele até faz para te agradar, mas um belo dia que ele estiver distraído, ele vai colocar o copo do jeito que ele aprendeu. Quem está certo, quem está errado? Eu tenho o dilema do cabide, meu Deus. Eu vi até um cabide aí que vira para todo lado, mas eu não consegui comprar esse ainda. Mas se tá o cabide do lado errado, mas eu já falei que é desse jeito que tem que ser o cabide. Enfim.
A É, meditação é segredo nesse relacionamento, né? Tatiana, eu sabia que nossa live ia voar, eu tinha certeza disso, porque assim é um tema maravilhoso, a gente tá intento assim de olhar para dentro, de buscar autocuidado. Vamos fazer a Vamos, prática. vamos fazer a prática. Vamos fazer a prática. Só quero deixar um comentáriozinho que eu acho que quando a pessoa começa a fazer meditação, ela começa a atrair para ela outros hábitos de autocuidado. Tem essa ligação direta, porque assim, as pessoas que eu leio, que eu sigo, os podcasts, quando a gente vai perguntar de hábitos, sempre é meditação, água com limão, 15 páginas de um livro por dia, e aí começa a atividade física, começa aquele combo de autocuidado. Então faz parte, não é? É um movimento natural, né? Você começar a olhar para si e saber que você é mais do que só trabalhar, só cuidar do outro, né? Sim, porque a meditação, como eu falei, vai trazer essa religação. Então, qual é o primeiro relacionamento que precisa dar certo? É de você com você. E a meditação é o maior autocuidado que a gente pode ter. E aí, o externo vai ser sempre o reflexo do interno. Quanto mais você se cuida dentro, você vai buscar cuidar fora, sabe? Aquele quarto mais bagunçado que quase você não liga. Quando a sua mente está arrumada, você já olha aquilo, já vai te incomodar, meio que não, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. E tudo que te inspirar de forma positiva, é natural a pessoa experimentar. A única coisa que você vou sempre frisar é, não temos que nada. É sempre passar pelo sentir. Ah, Tatiana, eu vou meditar, eu tenho que ser vegetariana, que eu tenho que isso. Não. Sente, qual é a sua verdade? Porque não tem um formato aí de bolo que somos diferentes, né? Agora, se eu me cuido e eu experimento ler o livro e gosto, inclua na sua rotina, na sua estrutura do dia. Eu comecei a me cuidar e vi que outra pessoa se cuida fazendo. Experimentei, gostei, inclua na sua rotina. Então é natural a gente buscar, sim, coisas que complementem esse bem-estar, mas não só botar a leveza de não tentar se encaixar num formato que alguém posta. Eu tenho que fazer tudo que ela está fazendo e de repente você não gosta daquilo e vai se sentir mal fazendo aquilo. E aí não adianta a meditação, não vai equilibrar nada. Ótima dica que eu baixei um aplicativo que tinha assim 15 hábitos, eu saí, eu quero esse, como fosse um cardápio. E eu não consegui fazer nem a metade. É nesse caminho mesmo. Frustra, né? E aí vai pro Exatamente. Bora fazer a nossa prática? Vamos lá, para dar tempo. Então, eu vou pedir para que as pessoas que estejam assistindo e queiram fazer, Eu vou ligar aqui coloquem. os comentários para elas se sentirem presentes. Pronto, até aqui os comentários. Eu vou colocar uma musiquinha aqui de fundo. Não sei se Então você está com eu tenho, posso tirar a minha ou você bota a sua? Bote a sua. Tá ótimo. Então, vou pedir para quem está assistindo, se quiser, ou faz a prática depois, mas se quiser se juntar, coloque-se numa postura confortável, de forma que os braços estejam apoiados, se der a cabeça também. Como é que está a musiquinha aí? Tá ótima, tá chegando. Então, vão fechando os olhos, vão percebendo aí se a postura está confortável, vai desligando a televisão, se desconectando e trazendo atenção para esse ritmo respiratório. Sente o ar entrando um pouco mais lá no abdômen. Sente o ar saindo. Imagina como se tivesse uma bola de aniversário que enche na barriga. Vai esvaziando. Inspira, sustenta a barriga cheia. E solta calmamente, profundamente, como se tudo o que importasse agora fosse apenas o ato de respirar. A mente vai se conturbar, meditar não é parar de pensar, é só escolher voltar o foco para a entrada e saída do ar. Inspira, sustenta e solta o ar.
Inspira, sustenta e solta o ar. Quem tiver dificuldade pode até colocar uma contagem na respiração. Para o mesmo tempo que inspirar, vai expirar. Inspira 1, 2, 3, 4, sustenta e solta 1, 2, 3, 4. Inspira e solta, relaxando os pés. Relaxa os dedos dos pés. Solta as panturrilhas. Relaxa as coxas. Sente o quadril bem solto, relaxado. Vai soltando a coluna de baixo para cima, vértebra por vértebra. Relaxando a musculatura das costas. Inspira profundo e solta, relaxando os ombros. Solta os braços, as mãos. Relaxa os dedos das mãos. Inspira, sustenta e solta, relaxando o pescoço, a nuca. Solta o maxilar. Relaxa as bochechas. Deixa as pálpebras bem apoiadas, relaxadas. Solta a testa. Relaxa até o couro cabeludo. Inspira profundo. Sustenta e solta e observa. Se tiver algum ponto ainda tenso, dê a ordem. Eu permito que todo o meu corpo se solte e relaxe profundamente. Totalmente. Volta a atenção para o seu ritmo respiratório. Inspira, sustenta e solta. Inspira, sustenta e solta. Observa o seu corpo mais relaxado. Observa a mente que está mais tranquila. Vai trazendo atenção para a respiração, mexendo os pés, as mãos. Percebe como está se sentindo. Adoraria fazer um pouquinho mais prolongado, mas eu não queria que a live cortasse. Exato, oh, que presente, Tatiana. Acho que todo mundo sentiu que é esse momento de autocuidado, esse momento de relaxamento, de desconectar, que possa aí a gente se motivar cada vez mais para essa prática,
porque a gente precisa demais de saúde mental, sem química, sem remédio, sem tarja preta, né? A gente precisa ser agente mesmo, agente de saúde mental, para a gente ser o tão sonhado promotor de saúde mental que a gente quer ser para nossa família. A gente aprende tanta teoria, tanta técnica de como criar, de como não gritar, de como isso, como aquilo, e a gente se esquece, né, que a gente tem que ser esse agente. E aí, qual é o remédio que a gente vai tomar? A meditação é esse caminho saudável, né, natural, e que eu acredito, né, que muitas pessoas se entenderam aqui esse recado, essa aula, Que que vale bom. muito. É, a gente não vai conseguir ver todas as perguntas. Deixa eu ver aqui, abrir essa caixinha de pergunta. Eu vou fazer aqui no combo as perguntas. Qual a melhor posição para meditação? Já respondemos. A Ana Rosa está falando, parabéns, muito esclarecedor essa live com você. As perguntas, que bom, essa meditação com criança, sobre mindfulness, que bom que as perguntas Com foram... criança e um exercíciozinho que quem quiser fazer em casa, bota um bichinho de pelúcia em cima da barriga e pede para a criança fazer uma montanha com a barriga e fazer uma caverna com a barriga, ver o bichinho crescer e diminuir. Assim ela vai trabalhar o foco de atenção dela inspirando e expirando, e cada vez mais lento. Então ela vai conseguir trabalhar um pouquinho a respiração e o foco de atenção de forma divertida. Aí fica uma dica para papais e mamães que queiram fazer junto com as crianças, que ela não vai conseguir focar na barriga, mas ver o bichinho subindo e descendo pode ajudar. Tá certo. E Tatiana, diz aí onde as pessoas te encontram, quais são as redes sociais, tanto do Instituto como a sua pessoal. Eu sei que você está aberta às perguntas, se alguém mandar por direct você responde, né? Pode mandar no direct. Temos o nosso site, que é rashua, rashuah.com.br. Temos o nosso canal do YouTube com dicas. Temos essa técnica de meditação narrada no nosso canal do YouTube, que é Meditação e Autoconhecimento Rashua. Então, quem quiser repetir e até fazer ela de uma forma mais tranquila, ela se encontra lá disponível gratuitamente no nosso canal, justamente para que a pessoa se incentive a começar nesse caminho da meditação. Então, pede para o seu marido, tem a meditação lá do relaxamento físico que você pode fazer, que é um pouco mais profunda aí que o aplicativo, talvez. Ele está assistindo com certeza. Ele estava super animado quando eu falei que ia ter um bis, e dessa vez foi perfeito, sem nenhuma falha. Seja bem-vindo, Paulo Sérgio. Paulo, você que chegou no fim, a live vai ficar gravada agora no IGTV. O Instagram tá dando essa opção de já ir direto pro IGTV. Então nem fica mais 24 horas, ela fica para sempre. Então, se você quer uma aula com profundidade, se você quer entender todas as nuances que estão em volta da meditação, essa live está imperdível, porque eu fiz todas as perguntas que eu queria. Foi uma live de perguntas, e respostas mesmo. Muito obrigada, te admiro muito, parabéns pelo seu trabalho, e para mim foi um prazer participar. Nem tenho palavras, eu tô assim, realmente foi muito bom. A Carolina tá falando, só a voz dela já é maravilhosa, obrigada. Então, muitas pessoas que estiveram aqui com a gente tiveram esse momento de live terapia, porque realmente foi muito gostoso estar com você e ouvindo com tanta propriedade, com tanta evidência científica, né, o que essa prática nos proporciona. Então, muito obrigada, querida. Que a gente possa se encontrar em outras oportunidades para falar como temas mais pontuais, mas gratidão, viu, por esse encontro. Eu que agradeço, um beijo grande, todo mundo aí, vou sempre incentivar, vamos meditar, vamos nos autoconhecer. Isso mesmo, um beijo, até uma próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.